Você está no canal Shaolin Japão. Vou falar para vocês hoje a respeito de mais umas treta entre o brasileiro, de estrangeiro e japonês. Pois é, vocês sabem que as empresas estão contratando, mas ainda não está tendo assim muita hora extra. Então, os mais espertos procuram fazer uns arubaitinhos aí para poder sair da situação do vermelho, né? Porque, como eu digo sempre, em todo lugar do mundo, para você viver bem, você tem que ganhar bem. Para ganhar bem, você tem que trabalhar muito e tem que ganhar muito para poder se manter. Então, muita gente diz que rico é rico, tem dinheiro para bater com pau. Alguns têm, né? Mas a maioria vive no vermelho, tá, gente? Porque precisa de muito dinheiro para poder bancar o que tem. E isso dá trabalho. Então, gente, eu entrei numa empresa para fazer aí um biquinho. Aí nesse biquinho, um japonês que me convidou para ir lá. Eu fazia nos feriados um bico na Associação Agrícola do Japão, né? A gente separava verdura, embalava, né? E sei lá, de repente o cara não me chamou mais. Perguntei, ó, esse feriado tô livre, se precisar de mim dá um toque, que eu falo sempre para ele. Aí geralmente ele me dá um toque, dessa vez ele não me deu. Só que eu achei alguma coisa estranha ali, né? Porque haviam outros estrangeiros lá, um peruano, uma outra brasileira que dirigiam a patrolinha, a empilhadeira. E da última vez que eu fui no feriado de maio, eles já não estavam lá. E eu fiquei, uma peruana também. Eu falei, mas por que essas pessoas saíram assim do nada daqui, né? Estranho. Mas também me falaram que entrou um outro brasileiro lá. Aí eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver? Muita coincidência, mas pelo sim, pelo não, eu não posso julgar porque eu não tenho certeza. Mas enfim, quando Deus fecha uma porta, Ele vai abrir uma janela para você não ficar no sufoco. Enfim, aí o japonês que trabalha comigo falou, Márcio, vem fazer arubaito comigo aqui, eu faço arubaito lá há mais de 10 anos. Tô aqui com uma diferença, o arubaito que eu fazia antes era nos sábados e domingos, mais ou menos 2 horas da tarde, já tava todo mundo liberado porque não tinha mais serviço. Hoje, o que eu faço, você tem que pedir, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, porque senão eles te seguram lá até meia-noite, 1 hora da manhã e toca ali pau. Então, nesse sentido, para mim, favoreceu, porque ganha mais, né? Mas, chegaram a dar uma cantadinha em mim, né? Ou arruma os chefes, né? Arruma outro estrangeiro para trabalhar com nós aí, se tiver amigo aí, apresenta aí. Eu pensei comigo, eu não, tá doido? Chega de apresentar estrangeiro, chega. Na firma onde eu trabalhava, né? O Hongyo que fala, né? Que é o serviço principal. Entrou um brasileiro. Rapaz, esse cara trabalhava, mano. Esse cara trabalhava de dar gosto. Não se incomodava com o serviço dos outros, ficava na dele e trabalhava. Mas o japonês, sempre tem um japonês que eles têm uma mentalidade que eu não consigo entender, né? Ele começa a se achar chefe. E nessa de se achar chefe, ele termina complicando tudo. E aí foi o que aconteceu. Ele pegou e deu um esporro nesse brasileiro. O brasileiro manteve a calma, calou, engoliu seco, deixou pra lá. Dali a pouco, ele vai e dá outro esporro no brasileiro. O brasileiro disse, mas esse cara tá falando o quê, mano? Eu já tive um problema com esse cara também, mas ele é da mesma empreiteira que eu falei, deixa pra lá, né? Mas notei que é crica, né? Japonês crica. Rapaz, aí certo dia o brasileiro pegou e foi pra cima e agarrou, e aí virou escândalo, aí virou zona, aí ficou aquele barraco feio de ver, né? E o brasileiro gritando, esperneando, empurrando, empurra daqui, empurra. Eu falei, não põe a mão no cara, pelo amor de Deus, não põe a mão no cara. Eu não vou comprar briga nem pra um lado nem pro outro, porque, né, cada um deles tem a sua razão. Mas também não posso deixar o brasileiro pôr a mão no cara, né? Na verdade eu queria era fugir dali, mas eu tava ali no meio mesmo, fazer o que, né? Então só vou deixar que não briguem para não piorar para nenhum dos lados, porque se botar a mão no japonês,
esteja certo ou esteja errado, você vai estar sempre errado. Não vai ter jeito, mano. Estrangeiro querer brigar com o japonês aqui, caiu na justiça, você tá ferrado. Não tem conversa, não tem conversa. Vai ser muito difícil, mas muito impossível, usar aqui um termo novo, muito impossível você conseguir se dar bem. Você vai se lascar mesmo. Mas enfim, se for dois estrangeiros, a polícia até releva. Mas entre um japonês e um estrangeiro, mano, o estrangeiro tá ferrado. Tá ferrado. Aqui é Japão, você não vem tretar com o japonês, porque se põe no seu lugar e é assim que funciona e ponto final, mano. E aí, aquele escândalo, né? E pegou e pá, enfim, parou de trabalhar. A firma perdeu com isso. Provavelmente esse brasileiro perdeu com isso também, porque ele trocou de emprego, foi para um emprego onde ganha mais, mas acredito eu que o problema vai continuar. E nessa mesma pegada tivemos aí recentemente em Hamamatsu um brasileiro que discutiu com um indonesiano. Aparentemente o brasileiro também quis bancar o chefinho, quis dar ordem pro indonesiano. A treta fechou porque ele quis tomar conta da produção do indonesiano. Você está fazendo muito, você está fazendo pouco, você está fazendo certo, está fazendo errado. Você tem chefe lá, larga pro chefe, a menos que esse brasileiro fosse o chefe. E aí o cara me põe a mão no indonesiano, o indonesiano cai em cima de uma serra elétrica lá, cortou o pescoço, sofreu uma hemorragia muito grande, não houve como estancar o sangue e o indonesiano veio a óbito. 26 anos o indonesiano, 42 anos o brasileiro. E aí, aparentemente, acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho, mas houve um julgamento aí e o brasileiro pegou 3 anos de... 3 anos, coisa de virar assim... Assusta, porque 3 anos de cadeia por matar uma pessoa, 26 anos. Primeira vez que eu vejo na história, porque houve casos aí de brasileiros que foram condenados à morte, né? Porque, ou prisão perpétua, porque simplesmente foram acusados de ter matado alguém. Não houve prova concreta nenhuma de que esse brasileiro estivesse na cena do crime. Simplesmente porque ele morava do lado, simplesmente porque naquele dia ele esqueceu o uniforme, teve que voltar em casa para pegar o uniforme, e a vizinha dele aparece morta, estrangulada. Não foi achado pegada, não foi achado digital, DNA, nada na casa, mas ele foi condenado à morte porque deu azar de naquele dia ele ter chegado na firma, esquecido o uniforme, ter que voltar em casa para pegar o uniforme, coincidiu com o horário da morte da vizinha dele. E esse matou o indonesiano dentro da firma, pegou apenas 3 anos. Por mim, tá? Por mim, eu não daria como acidente de trabalho e nem daria uma pena de morte, talvez, né? Mas também não daria 3 anos, você pode ter certeza. Se eu fosse o juiz, mano, o martelo ia ser batido ali bem mais pesado. Pode ter certeza disso. Eu ia pegar pesado com esse caboclo aí, mano. Você não foi valente na hora de empurrar o cara, sabendo o risco que você corre devido ao local de trabalho que você tá? Gente, não precisa ter serra elétrica para matar uma pessoa. Em qualquer empresa aí, se você empurrar o cara escorregar, bater a cabeça na quina de uma mesa aí, ó, já era, funeral, mano. Então, se você empurrou, você sabe que você está correndo o risco de machucar essa pessoa, tá? Você é valente pra caralho, você quer ir pra cima mesmo, você quer arrochar o cara, então vamos fazer o seguinte: assume a bronca, é o que eu falo sempre, assume a bronca agora, mano. Não tem essa, não tem essa. Simplesmente assuma a bronca. É o que eu digo sempre, valentia pela metade é burrice. Melhor não ser valente, é melhor ser covarde, certo? Mas que eu daria para esse brasileiro aí no mínimo 60 anos de cadeia, eu daria, tá? E vai morrer na cadeia, né? Você tá com 42. No Japão, um acidente de carro que cause a morte de uma pessoa intencionalmente, não é, ninguém mata alguém, né? Alguns matam, né? Mas geralmente não tem intenção no ato de matar num acidente de carro. Mas, por exemplo, se você está andando, a pessoa se joga na frente do seu carro na intenção de se matar, você é preso automaticamente, você sai dali algemado, não tem escapatória. Temos um caso aqui no Japão de um senhor de 78, 79 anos
que atropelou a mãe e uma filha em cima da faixa de pedestre em Tóquio. Ele não quer reconhecer o erro dele, tá preso, não vai sair de lá, certo? No Japão, se você arrancar sangue de uma pessoa, você é preso automaticamente, obrigatoriamente você tem que ser preso. Acontece alguns casos extraordinários que a pessoa consegue se livrar, não sei como. O advogado é muito bom, argumenta muito bem, ou sei lá, não era para essa pessoa estar presa mesmo, porque a maioria dos casos atropelou, matou, tirou sangue, cadeia. Não tem conversa, não tem essa de suborno aqui não, mano. Vai ter que rodar mesmo, certo? E aí, nesse novo arubaito que eu tô fazendo, nesse novo bico que eu tô fazendo, um estudante, né, eu conheci desde pequenininho, ele entrou através da indicação da escola, ele estava fazendo arubaito lá. Só que parece que ele faltava muito, deram linha nele. E aí ele indicou a mãe e o pai dele que estão trabalhando numa agência aí. E essa firma aí está fazendo pouca hora extra. Então, para ajudar a complementar o salário, os dois entraram para fazer o baita aí. Mano, no segundo dia de trabalho, já arrumaram treta com uma japinha lá. Japinha é carne de pescoço, casca grossa. E assim, se acha, tá? A menina não tem nem colegial, né? Mas se acha dona da firma. Então, mas na cabeça deles, eles querem que trabalhe. Mas e deu o azar de pegar o peruano conversando não sei com quem durante o trabalho. E aí o que aconteceu? Ela gritou com ele. E ele, em vez de falar hai sumimasen, não, foi pra cima. E aí a bola de neve cresce, né? E aí cresce, aí já começam os problemas. Eu não posso negar que ali é um lugar meio embaçado para fazer. Tem outros estrangeiros lá, né? Tem vietnamita, tem indonesiano, tem filipino, mas estrangeiro sul-americano assim não tinha. Eu fui o primeiro a entrar lá. E aí acontece que eles assustam um pouco, né? Eles estranham um pouco. Então, o que eles puderem fazer para queimar esses estrangeiros parece que é algo natural, não é algo assim que você vai falar, isso é discriminação racial. Não, eu já falei, discriminação racial é um pouco diferente. O que eu consigo perceber nesses casos é que é algo natural, é um asco mesmo que eles têm por ser diferente e não quero conhecer, não quero saber, só quero que saia daqui. Tá me incomodando, essa presença tá me incomodando. Então você tem que ter muita paciência de Jô mesmo, para poder ficar lá e conseguir superar as dificuldades. Eu mesmo passei no primeiro mês, já pensei, quer saber, mano, eu não ganho tanto assim para ficar, né, aguentando esse sapo aí. Mas como foi um amigo que me apresentou e pá, eu falei, eu não posso queimar o cara também, né? E aí você fica, enquanto eu ficava em cima do muro, paro, não paro, o que aconteceu? Entrou outro, aí já me esqueceram e já estão em cima pegando no pé do outro lá. Mas é engraçado que nós, como estrangeiros aqui no Japão, temos que, acima de tudo, aceitar que o país é deles. Esse não é um país como o Brasil, que tem as fronteiras abertas para quem queira entrar. Porque o Brasil já foi criado, colônia assim, foi criado assim, né? Então é um país onde que juntou gente de todo mundo para criar essa nação. Então existe uma diferença de pensamento, mentalidade no que diz respeito à aglomeração de várias etnias diferentes, o que não acontece no Japão. Vamos lembrar que o Japão até 1940, aí, antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão não era só essa ilha que é hoje. O Japão praticamente era a Ásia inteira. Eles dominavam tudo. Então, eles têm consciência de que muitos dos indonesianos, Laos, Filipina, Vietnã, chineses, coreanos, todos têm um pouquinho de Japão neles. Porque eles colonizaram toda essa área. O que não acontece no caso do Brasil. No Brasil foram pessoas que foram do exterior para o Brasil, aí seus descendentes foram nascendo no Brasil e criaram essa mescla muito grande que tem no Brasil. Então o Japão, ele era como Espanha, como Portugal, um país colonizador e não colônia. Então existe essa diferença. E eles sabem reconhecer os seus entre os seus. E o que não faz parte disso é um corpo estranho.
E aí vem esse asco, essa rejeição. Mas é muito fácil, apesar de tudo, você conseguir cativar um japonês, conquistar. Você tem que ir devagarinho, tem que estudar ele, ver o que ele gosta, o que ele não gosta. É claro que tem uns que você pode fazer o que quiser, que ele não vai mudar. Ele vai te odiar desde que nasceu, não tem conversa. E até ele morrer, ele vai continuar te odiando. Mas existe sempre um caminho, que é manter a harmonia. Isso aí quem decide é você. Então, já o regresso, né, dos decacegues no Japão já vai aí entrar desde 1980, né, que foi a bolha onde que os decacegues começaram a vir para o Japão, já há mais de 20 anos então, e parece que a mentalidade cada vez piora. Esses estrangeiros mesmo que estão no Japão, que criam problemas aí, geralmente são da primeira geração que veio, né? Já fazem 30 anos que estão no Japão, 20 anos que estão no Japão, e mesmo assim a mentalidade deles não muda. Por quê? Eles chegaram no Japão, sentiram um preconceito, sentiram aí uma rejeição inicial, se fecharam para esse mundo, né? Em vez de eles serem receptivos, eles se fecharam para esse mundo, e com isso eles criaram uma bolha em volta deles, onde eles não querem aceitar, não querem entender e se põem no lugar de vítima. Então qualquer coisinha que acontece, eles são a vítima e ponto final. E isso não é bem assim. Existem alguns Niseis, né, que se dão melhor, que são justamente aqueles que foram criados pelos pais japoneses mesmo, que eles sabem, né, como funciona a cabeça do japonês, então eles conseguem relevar a situação. Mas põe uma coisa na cabeça. Na firma onde eu trabalho, entrou um cara de Osaka trabalhar comigo, eu estava ensinando ele. E aí, um outro japonês veio para mim e falou: eu não gosto desse cara. Esse cara tem um jeito muito estranho, muito esquisito, e eu não gosto dele. E eu fiquei pensando, caramba, são dois japoneses. Eu falei, mas o cara tá legal, tá trabalhando legal, ele é obediente, ele se esforça. Não gosto desse tipo de cara, não gosto. E ficou nessa, mano. Um japonês falando de outro japonês para um estrangeiro. Eu fiquei, opa, imagina o que esse cara não deve falar para os outros de mim. Mas, como eu falo para você, vamos tentar agradar. Esse japonês era um japonês que pegava no pé dos meus chefes, porque o chefe não trazia na hora certa, não trazia do jeito que ele queria. E aí, quando eu comecei a perceber que ele ficava irritado porque estava faltando uma peça, faltando outra, mesmo não sendo o meu setor de trabalho, para evitar confusão para mim, para o meu setor, o que eu fazia? Eu tomava a dianteira e fazia o serviço para ele e deixava ele calmo, porque ele fazia barulho, hein? Quando uma chefe nossa que dirige a patrolinha foi levar o negócio para ele lá, pôs errado e deu uma resposta para ele, nossa, a casa caiu, mano. O cara fez um escândalo quase que igual ao do brasileiro lá, mano. Faltou pegar no colarinho e coisar. E eu fiquei pensando, interessante. Aí o que eu fiz? Eu vou lá, arrumo para ele, ajeito para ele, né? Não gastar o quê? 1 minuto, 2 minutos, não vai me tirar nada disso daí. E aí terminei ganhando um amigo, sei lá se ganhei também, né? Porque, como falei, né? Quem fala de um, fala de todos, né? Quem fala mal de um, fala de todos. Pode ter certeza disso, é o que eu digo sempre. Se você tem um amigo que fala mal dos outros, você pode ter certeza que ele vai falar mal de você também. E aí, enfim, um japonês falando mal de outro japonês pra mim. Aonde eu tô fazendo arubaita agora, também, né? Na hora que vai fumar lá, se reúne a galera. E os japoneses, mas desce um malho nos estudantes, porque tem muito estudante lá, e os estudantes eles não aceleram. Eu tava pensando, observando, falei, mas eles não são trouxas, esses estudantes, né, na verdade, porque eles sabem que se eles acelerarem e fazer o serviço dos outros, os outros vão parar, que é o clássico do Japão, é assim que funciona. Os antigos querem ficar na boa, e os novatos têm que se matar por eles, é a regra deles, o senpai e kohai que eles falam, né, então... Como os novatos não aceleram, eles ficam irados, porque eles queriam ficar na boa, e como eles não podem ficar na boa porque os estudantes não estão fazendo a parte deles, eles têm que fazer a parte dos estudantes, e eles ficam irados. E aí, ó, na hora das bolinhas de fumante lá, é só lenha, velho, é só lenha, mas como desce a lenha um japonês no outro? E aí... eu acabei de ter certeza, não existe discriminação no Japão, pelo menos contra os brasileiros, tá, gente? Então vamos tirar isso da cabeça, quer mudar o mundo?
comece mudando você mesmo. Eu tenho a mania, por exemplo, no Japão, as ruas são muito escuras. Quando a gente anda de moto na rua, quem dirige carro sabe, né? É difícil você ver, é ruim, as lâmpadas são pequenas. Então o que eu fiz na minha moto? Eu pus LED na moto e eu ando com aquele colete igual os motoboy andam no Brasil, para chamar atenção mesmo. E isso, quando eu não tinha aquele colete motoboy, eu usava esses coletes de trabalhar em obra à noite. Hoje, a Nissan obriga todo funcionário dela que vai trabalhar de moto, obrigatoriamente, ele tem que usar esse colete. Aí você vai falar, pô, você está querendo dizer que foi você que fez a mudança. Entre aspas, foi. Porque até então ninguém usava. E eu comecei a usar. E usava e todo mundo parava e ficava olhando. Mas o que aquele cara é? Por que ele está usando aquilo? Porque o estranho sempre chama atenção, né? O diferente sempre chama atenção. E aí foi onde comecei a fazer a mudança. Mas como é que essa mudança aconteceu? Não foi eu que fui lá e falei, ó, tem que fazer assim. Eu mudei primeiro. E as coisas começam a mudar em volta. Hoje em dia você vê uma grande maioria de motociclista andando com esse colete brilhante. Por quê? É a segurança dele mesmo. Eu acho que deveria no Japão ser lei. Estou até pensando em mandar aí um projeto de lei para o governo para poder fazer isso. E no Japão existe essas ruas que quase não tem luz e os japoneses gostam de usar escuro, roupa escura. Então, mano, pedestre, nossa senhora, tem horas que não dá para ver, mas não dá mesmo. É terrível, só quem vive aqui sabe. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Agora eu preciso ir trabalhar, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau!